mundo que viu o último capítulo de debate deve ter percebido que o Prota agora tem os seus alvos chamados foice, mas será que você sabe quem são eles ou se eles realmente são tão poderosos quanto os Asuras estavam falando? Se não, vem comigo que eu vou te contar sobre tudo isso agora. E aí galera, beleza? Que falou, cara, do vídeo começar. Eu apenas queria estar falando que esse vídeo vai estar contendo spoilers caso você ainda não tenha dado uma olhada na 9, mas se quiser prosseguir por sua própria conta e risco. E bom galera, o que seriam as coisas? Elas seriam basicamente o que as lanças são pra Dekkaten, mas com um diferencial, porque os caras com certeza conseguem dar conta de pelo menos 2 a 3 lanças na obra, já que a diferença de poder é gigantesca a termo de comparação. Fora que pelo fato de eles terem sangue Asura, eles com certeza já justificam esse grande boost de poder, fora o fato de que eles foram treinados em técnicas mais poderosas e atuais em termos de combate Asura. Sendo que, pelo que eu sei, atualmente, eu até posso estar falando besteira, galera, existem 6 foices que foram reveladas na obra, sendo que uma já capotou pelas mãos do Prota no Victory Art e o outro quase morreu, mas foi trazido de volta pela antiga amiga de infância do Prota na vida passada. Agora, dito isso, a gente já começa essa lista com a primeira foice que apareceu dentro da obra e que foi capaz de dar cabo da Sylvie, que cuidou do nosso Prota, que era ninguém menos que o próprio Cadel Vitor, pois, como todo mundo sabe, o Cadel não só foi capaz de dar cabo da Sylvia, como também foi chamado de o Matador de Dragões, o que pode ser um indício que ele com certeza acabou com vários outros dragões do clã Indra. Fora que a gente também viu que ele foi capaz de lidar com várias lanças no processo onde os Alacrianos estavam invadindo o refúgio de Catiano, além de ele também conseguir dar quase cabo do nosso Prota, fazendo com que ele fosse forçado a se transferir para Alacria depois de sua conversão para Asura graças a Sylvie. Só que para aqueles que acham que o Cadel é imparável e o Prota nunca ia conseguir dar cabo dele ou pará-lo de alguma forma, sabe que nos capítulos atuais ele conseguiu dar cabo do Cadel dentro do Victory Art, que era mais ou menos um duelo ou um torneio, onde você poderia desafiar uma foice caso outra foice tivesse te chamado, que foi o caso do Cadel, quando o Prota acabou se vingando de outra foice que ajudou a rachar o núcleo de mana dele no passado, e aliás é a nossa próxima colocação. Dando continuidade, agora a gente vai estar falando do Nico Vitra, que apareceu recentemente dentro da Webtoon, porque caso vocês não saibam, o Elijah é basicamente uma personalidade que o Nico Vitra tinha no seu corpo, até que seu verdadeiro eu fosse libertado depois da sua missão de infiltração para saber quem era o Prota e como ele poderia ser uma ameaça para Alacria futuramente, até que a sua verdadeira personalidade acabou se desencadeando no massacre dentro da Academia Shiros, com a gente vendo que ele destruiu boa parte das bestas de mana corrompidas e no processo também empalou ou quase empalou o Lucas, demonstrando o quão superior ele era, fazendo com que a gente só fosse ver ele mais pra frente quando a guerra começasse. E pra quem não sabe, o Nico é o amigo de infância do nosso protagonista no outro mundo, mas atualmente eles são inimigos e por causa disso eles também acabaram se distanciando bastante. Continuando, agora a gente vai estar falando da Ceres Vita, que com certeza é uma das personagens mais importantes para que o nosso Prota continuasse vivo dentro da história, já que foi ela responsável por fazer com que o Art não morresse na luta final entre ele e o outro, porque ela já chegou botando para quebrar, dando cabo do cara e fazendo com que o Prota quase se borrasse nas calças ao ver o quão poderosa ela era naquela situação. Fora que ela também foi responsável por fazer com que o Prota ganhasse um grande boost de poder ao adquirir a mana que existia dentro dos chifres do Utu. Depois de tudo isso, fazendo com que a Sylvie rapidamente avançasse pro poder de transformação, onde ela usaria a sua forma humanoide. E como esse encontro não foi à toa, foi aí que ela começou a ajudar o Prota secretamente, fazendo com que ele conseguisse avançar mais e mais. E isso não se encerrou depois que o Prota perdeu o seu núcleo de mana, porque a gente vê que ela vai ajudando o Prota, enviando a Kaera para poder contribuir de alguma forma pro plano dele, ou de algumas outras formas futuramente. Sem falar que a gente viu que foi ela que foi a responsável por plantar a dúvida no coração do Aldir depois que ele destruiu ela. Até que logo depois a gente viu que ele saiu por causa disso de dentro de Efelth. E mesmo que não tenha sido diretamente, a gente pode dizer que o Prota conseguiu um grande aliado graças à série. E recentemente, como se não fosse o suficiente, ela foi capaz, ou pelo menos foi o que ficou aparecendo dentro desse último capítulo da novel, que ela deu cabo de um alto soberano. E prosseguindo, agora a gente vai estar falando do Dragoth Vitra, que infelizmente a gente tem poucas informações pelo fato de ele não ter comparecido na guerra enquanto ele estava em missão, fazendo com que toda hora que alguém zoasse com a cara dele por esse fato, em um dos momentos que a Cecília estava treinando, ele ficava pistola pelo simples motivo que o retentor dele acabou morrendo dentro da guerra no processo. E aliás, outra coisa que a gente ainda não viu é a capacidade de poder que ele tem comparado às outras coisas, já que a gente não sabe se ele é tão forte quanto a Melzir de Aviessa, ou então se ele chega a ser tão forte quanto quase a Ceres e o Cadel nesse quesito. Então não falando da Melzir, ela é a próxima que a gente vai estar falando nesse momento, porque ela é responsável por cuidar do Nico desde o momento que ele foi colocado como um Vitra, até depois que ele voltou de dentro de Dekkaten na sua missão de infiltrado, sendo que ela sempre agiu como uma segunda família pro Nico depois que ele perdeu os seus pais ou foi separado deles, já que em vários momentos a gente vê que ela sempre demonstrou uma certa empatia com ele em certas ocasiões, como foi por exemplo dentro do Victory Art, quando o Prota tinha acabado de destruir o seu núcleo de mana, fazendo com que ela viesse em socorro do Nico. Consideram vocês se vocês acham que ela é uma foice fraca pelo fato de ela ter uma grande
grande empatia pelo antigo amigo do Prota, porque nos capítulos atuais a gente viu que ela junto da Melzir foi capaz de não só dar um grande trabalho para todas as coisas restantes que já tinham aparecido dentro de Dicatiana, como também depois que todo o exército de Catiano apareceu, ela ainda tava de pé e tava pretendendo matar todos eles ali junto da Viessa, e só parou porque o Prota tinha aparecido naquele local, fazendo com que ela só não quisesse arriscar, pelo fato de ela ter visto o que o Art era capaz depois de ter matado o Kagel. Afinal, todo mundo ficou em choque quando ele fez tudo isso dentro do Victoriard, e ela não queria ser mais uma vítima, esperando pra pagar para ver o que ia acontecer. E seguindo com a última, agora a gente vai estar falando da Viessa Vitra, que de certo modo parece ser a mais rebelde de todos os combatentes fortes do Agronja, já que ela foi a única que foi capaz de responder ao Prota no Victoriard, mesmo estando cheia de medo ao ver do que o cara era capaz dentro da sua luta contra o Nico. E como eu falei anteriormente, ela foi uma das responsáveis por dar um grande trabalho para todas as lanças nos capítulos atuais, e só fugiu com o rabo entre as pernas junto da Melzir, porque o Prota tinha aparecido no processo, sendo que dentro da luta contra as Spoils, se eu não me engano, e não tô confundindo, galera, ela foi capaz de ganhar grandes ilusões na Mika e na Varai, ao ponto de que ela não precisava nem lutar pra poder dar cabo de duas lanças ao mesmo tempo. Então, galera, o que vocês acharam de todas as forças? Eu sinceramente não posso falar que são todas, porque a gente não viu se existem mais dentro da obra, mas pode ser que existam. E se vocês viram ou sabem que existem, comenta aqui embaixo e fala qual é a força que você acha mais poderosa, pra mais fraca, que aí, quem sabe, eu vou fazer um parte 2 desse vídeo. E, galera, a gente também viu que o Agronja tem vários outros esquadrões mais poderosos que as forças, como, por exemplo, as assombrações que apareceram recentemente na 9, mas também já tinham sido citadas no último capítulo que apareceu dentro da Webtoon. E se você quiser saber mais coisas, seja sobre as forças, ou então sobre os Asuras, ou então sobre a hierarquia de várias outras raças ou combatentes do Agronja, você tem que se inscrever no canal e deixar o like, porque desse modo você fica ciente quando sair todo esse conteúdo aqui no canal. Deixar o like, porque isso fortalece a gente e ajuda para que você sempre fique ciente quando sair esse vídeo o mais rápido possível. E também ative o sininho para não perder as notificações. E galera, se você quiser saber como é que tá aí no treinamento do Prota dentro de efeitos, dá uma olhadinha nesse último vídeo que eu fiz do último capítulo de debate. E eu queria estar falando que aqui embaixo eu vou estar deixando uma playlist para você estar dando uma olhada, seja de debate da 9 ou da Webtoon, ou então sobre alguns outros vídeos que eu fiz em relação ao debate. E eu acho que era só isso, galera. Então, galera, por hoje era isso. Valeu, falou, fui.